Olá pessoal, esta é a aula 3 e hoje eu vou falar do contator. O contator nada mais é que um dispositivo de manobra mecânica comandado por uma bobina eletromagnética. Ele serve para quê? Para comandar cargas de alta corrente ou simplesmente fazer a lógica de funcionamento de algum equipamento. Normalmente ele pode ser usado individualmente ou acoplado com relé térmico. Isso, o contator principal, o contator para motor. Já o contator auxiliar, ele somente é utilizado para fazer a lógica de funcionamento de alguns painéis, alguns equipamentos. Basicamente existem dois tipos, né? O contator principal e o contator auxiliar. O contator principal ele é montado com equipamentos para, como eu já falei no início, de altas cargas, motores, transformadores, sistemas de partida. E os contatores auxiliares, eles servem simplesmente para fazer a lógica de funcionamento ou comandar cargas que vão até 10 amperes no máximo. Normalmente o contator ele é construído em três partes. É a parte de acionamento, a carcaça e a câmara de extinção. A parte de acionamento, como que ela funciona? Existe uma bobina dentro do contator e existe o jogo de mola e também o jogo de contato. Então, como que atua? A partir do momento que se energiza a bobina, ela vai atrair o núcleo, certo? E esse núcleo está acoplado com o jogo de contato, e conforme se energiza, então atrai o núcleo e traz os contatos juntos, estabelecendo assim a passagem da corrente pelos contatos. Esses contatos, eles podem ser os móveis e os contatos fixos. Os contatos móveis, eles são montados em ponte, certo? E tem uma mola de pressão. Os contatos fixos, eles são os contatos simples, que não tem regulagem de pressão. Normalmente esses contatos são fabricados com uma pastilha de prata e o corpo do contato é a parte condutora da energia. A vida útil desse contato é determinada pelo volume dessa pastilha. Se ela atingir mais ou menos 1/3, né, do seu volume, é sinal que está na hora de fazer a substituição dessa pastilha. Quando a gente utiliza o contator, ele tem algumas vantagens. Manobra à distância, elevado número de operações, ele pode ligar e desligar muitas vezes. No contator tem uma peça muito importante, que se chama câmara de extinção. Essa câmara, na abertura dos contatos do contator, ocorre um fenômeno que se chama arco voltaico. E aí, quando ocorre esse arco voltaico, é onde que a câmara de extinção atua. Como? Ela vai cortando esse arco, ela fatia esse arco, extinguindo o mesmo. Se você não tem essa câmara de extinção montada no contator, dependendo da carga que você está manobrando, o contator vai entrar em curto-circuito através desse arco, porque não tem nada protegendo
né, fazendo a separação das fases, e o arco, quando ele se abre, ele fecha curto-circuito com o que está do lado. Balancinho. Então o que acontece? Se um contator atracou, esse balancinho levanta, baixa na onde atracou, levanta aonde que do outro lado, e impede assim, mesmo que você energize a bobina do contator, ele não vai atracar, porque mecanicamente ele está sendo impedido de atracar. O intertravamento elétrico é mais simples. Ele é feito com os contatos do contator. No contator tem os contatos principais, que é o contator que é o contato que faz a ligação do motor, né, da sua carga, e tem os contatos auxiliares, que são utilizados para fazer ou algum sinal, né, de funcionamento. Por exemplo, você pode ligar um sinaleiro, você pode ligar, fazer o selo desse contator na partida direta, ou você pode fazer também um intertravamento elétrico. Como? Você utiliza o contato normalmente fechado desse contator, o contato auxiliar normalmente fechado, e você deixa em série com a bobina do outro contator que você quer fazer o intertravamento. Então o que acontece? Quando esse contator atraca, o outro contator fica impedido de ser energizado. Por quê? Porque o contato auxiliar dele está fazendo a abertura do circuito, impedindo assim a partida do outro contator. Dessa maneira você tem o intertravamento elétrico. Os contatores, eles são divididos de acordo com a capacidade de carga que ele pode estar tocando. Isso a gente chama de categoria de emprego. Nessa categoria de emprego, você vai utilizar o que? Você vai ver, existe uma tabela, vocês podem estar vendo, que vai de AC1 a AC4. AC1 a AC4 nada mais é que você está utilizando contadores para partida de cargas em corrente alternada, onde o AC1 seria para as cargas mais leves, né, cargas resistivas ou baixamente indutivas, e a AC4 seria para cargas com maior número de manobras, que já está inserido sistema de frenagem junto. A C4 seria uma carga com a maior exigência de funcionamento do contador.
E a DC1 até a DC5 são cargas, de corrente contínua. São contatores que serão empregados na manobra de corrente contínua. Para motores de corrente contínua, circuitos que demandam uma carga muito grande de corrente contínua. E DC1 é para mais leve e a DC5 para a mais forte, né? Seria assim, uma carga que exige muito do contator. Bom, pessoal, alguns exemplos de emprego, vocês podem estar olhando aqui nesse funcionamento esquemático aqui do contator. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma carga sendo manobrada por um contator através de uma partida direta. Então, você vê os contatos principais atuando e vê também os contatos auxiliares atuando, fazendo o selo do contator. O que seria esse selo? Você tem a parte de comando do contator. Então, você tem os botões pulsantes para poder fazer a partida, certo? E você tem o contato auxiliar atuando. Então, conforme você tem o pulso ali no botão de partida, ele energiza a bobina do contator, fecha os contatos principais, o motor parte, e também fecha o contato auxiliar. E com o fechamento desses contatos, ele mantém o circuito fechado, e a bobina energizada, até que você faz o acionamento do botão desliga e o contator cessa o funcionamento. Bom, o contator ele tem alguns defeitos comuns. Quais seriam? Faiscamento dos contatos. Isso ocorre pelo desnivelamento das pastilhas. Né? Conforme o uso constante do contator, as pastilhas de prata vão desgastando e ela vai perdendo a sua face perfeita de contato. Ou então, através do cansaço mecânico, né, a fadiga mecânica que ocorre dentro do contator, ele começa a atuar de uma forma irregular e esses contatos começam a se faiscar. E outro defeito comum também é a bobina queimar. Então ela pode queimar, de você energizar ela e ela não atuar mais, ou ela pode acontecer o seguinte: conforme você vai trabalhando com a bobina abaixo da tensão nominal dela, a bobina começa a inchar. Ela começa a aquecer demais e esse aquecimento leva a uma dilatação da isolação e das partes plásticas da bobina, ela perde a sua forma. E isso começa a travar o sistema mecânico que faz o movimento de atracar o contator, né? O movimento dos contatos fazerem a interligação do circuito, né? Prover a energia para a carga, né? Prover a corrente para a carga. Outro defeito também comum de contator é o ricochete. O que seria isso? Os ricochetes é o funcionamento do contator em que algumas molas dos contatos móveis ela está com uma pressão maior do que a outra, ou então uma pressão menor do que as outras. Então o que acontece? Conforme a energização da bobina, cria o campo magnético e atrai o núcleo, junto com os contatos móveis. Só que, pela diferença de pressão de cada contato, o que acontece? O contato pula, certo? E é onde que a gente chama de ricochete. Esse movimento, ele diminui bastante a vida útil do motor, do contator. Diminui muito.
E isso vai interferir diretamente na carga que está tocando também. Pode acontecer falta de fase, soldagem dos contatos, queima do equipamento que você está manobrando com o contator. Gente, eu falei hoje sobre o contator. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Muito obrigado. Até mais.